Hoje é o dia em que os humilhados outrora serão exaltados. Hoje é o dia em que jogadores que já foram muito criticados, cuja competência foi colocada em xeque, esses jogadores hoje participarão da maior partida do Botafogo na história. Eles participarão de um fato inédito na nossa história: a classificação para a final da Libertadores. Arthur Jorge ouviu os clamores da torcida e, é claro, pensou bem e viu que o jogo estava armado para dar problema. Vai poupar os jogadores pendurados e vai com uma escalação alternativa. A gente vai comentar tudo, como é que está a situação no Uruguai, como está a situação dos nossos colegas que lá estão, torcedores, como é que foi a segurança dos jogadores no hotel. Olha, a segurança nível FBI, vocês vão ver daqui a pouquinho tudo isso depois da vinheta. Se liga na dica que eu vou trazer para vocês hoje, que é a Pocket Broker, uma plataforma incrível para você que quer começar a fazer os seus investimentos. E melhor de tudo, você já pode começar com 100% de bônus com o nosso cupom, é isso mesmo. Para fazer o cadastro é muito simples e é justamente onde você vai usar o nosso código promocional para você receber o seu bônus de 100%. Uma das coisas legais da Pocket Broker é o Social Trading. O que é isso? Você vai conseguir acompanhar os traders mais experientes do mercado, vai conseguir copiar a estratégia que eles utilizam no mercado, que é excelente principalmente para quem está começando. Você tem a aba de comunidade para você trocar ideia com outros traders, dividir essa experiência com eles, além do mais importante, que é o suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a Pocket Broker dá para você tirar todas as suas dúvidas e conseguir entrar de vez no mundo dos investimentos. Então, não perde tempo, se cadastra na Pocket Broker, utiliza o nosso código promocional e entra de vez no mundo dos investimentos com quem entende do assunto. E o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Satisfação estar com vocês aqui, falando de Botafogo. Somos mais de 115 mil inscritos aqui no GG e vamos crescer muito mais. Muito mais, porque o nosso caminho é rumo à glória eterna. E o GG está com o Botafogo desde aquela fase horrorosa de 2020. Estou aqui prestigiando o Gatito com esse uniforme, um dos mais bonitos que o Gatito já vestiu. Foi de 2022, no início da nossa SAF, em que nós lutamos para conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Ficamos na 11ª colocação. O GG roeu o osso junto com você, lá no pior Botafogo de toda a história. E a gente está próximo de ver, não o melhor Botafogo de toda a história, porque isso é impossível, isso já foi visto, mas o primeiro Botafogo campeão de uma Libertadores, o primeiro Botafogo finalista de uma Libertadores. E eu conto com você. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o seu like se já for inscrito, você que assiste sempre, eu peço a você, o like é muito importante para fazer com que o canal Gigante Glorioso chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Tá certo, vamos lá. Hoje é dia de Botafogo. Talvez o jogo mais importante da minha vida. Sou de 1984, já vi final no Maracanã, Sul-Americana, Comebol Sul-Americano 93, foi o êxtase. Já vi muitas partidas de 1995, não estava na final, era criança, não estava em São Paulo, mas já vi o Botafogo campeão, já quase vi o Botafogo campeão de uma Copa do Brasil, batemos na trave, aquele Maracanã maravilhoso, esplendoroso, mas nada é igual hoje. Hoje é o dia em que o Botafogo vai chegar à sua primeira final de Libertadores da América. Há quanto tempo nós sonhamos com isso? E infelizmente, lamentavelmente, o Peñarol e toda a sua equipe incompetente de dirigentes, contando com o apoio da mídia, que falseou verdades, hoje, muitos botafoguenses lá no Uruguai estão, se não impedidos, porque a Associação Uruguai de Futebol, a Comebol, autorizou a torcida. Mas quem vai? Aqueles que, obviamente, não querem saber, vou sim, estou confiando, quero ver, que eu acho que vai ser a maioria. Mas alguns, por exemplo, aproximadamente 2.000 ingressos foram vendidos. Até pelo placar, de 5-0, um placar elástico, a maioria foi para curtir, para conhecer Montevidéu, passear, ver o jogo, levou família. E está sendo impedida de viver esse sonho lá no Uruguai, de curtir tranquilamente esse sonho. Muitos me falando, Guilherme, eu vou assistir do quarto de hotel, cara.
quarto de hotel, porque a situação não está segura. Lamentável, lamentável o que o Peñarol, que não faz jus à sua grandeza do passado. Hoje o Peñarol é pequeno, o Peñarol assumiu uma pequenez no seu comportamento, contando com a anuência de quase toda a mídia uruguaia, inclusive do governo uruguaio. É um absurdo o que hoje o botafoguense está vivendo. Aliás, privado de viver. Privado de viver. O governo uruguaio diz que vai garantir segurança. Eu quero ver. Eu estou pagando para ver se o governo uruguaio vai garantir a segurança. O que nós vimos, pelo menos, no hotel dos jogadores do Botafogo, teve foguetório? Teve foguetinho. Não teve foguetório, teve foguetinho. Porque os torcedores do Peñarol já estavam prontos para fazer uma tal de bandeirada, né, em frente ao hotel do Botafogo. Quando eles viram a segurança que estava montada lá, é claro que o Botafogo também levou seguranças particulares, né, e o Botafogo, galera, como muito bem falou o Tairo Arruda, que hoje é CEO do Botafogo, o Botafogo só aceitou jogar no Centenário com a sua torcida com uma garantia escrita de que o governo uruguaio vai se responsabilizar pela segurança de todos. O que passar disso vai virar uma crise institucional diplomática entre Brasil e Uruguai. Eu tenho certeza que o Uruguai não quer isso. Há dias de uma eleição. Ele não quer isso. O Uruguai é um país desse tamanho. Eu acho que ele não quer problemas com o principal país do bloco Mercosul da América do Sul. Eu acho que ele não quer problema. Para o Uruguai é só prejuízo. Então, o que passar de futebol hoje vira um problema institucional, vira um problema diplomático. Então, o Botafogo confiou não na Conmebol, confiou na palavra dos representantes do governo uruguaio, tirando a partida do campeão del siglo, como o Michael Martins falou ontem no nosso vídeo, e colocando no Centenário, que é um estádio muito maior. Ou seja, é provável que nem metade da capacidade do estádio hoje esteja completa, porque por volta de 35 mil ingressos foram vendidos e lá cabem 65. Né? Então, assim, pouquinho mais da metade, né, se todo mundo realmente for, mas deu uma brochada na galera do Peñarol. Né? Eles estavam prontos para jogar na sua arena, para transformar o jogo em clima de guerra. E iam fazer isso mesmo, como fazem todos os outros jogos da Libertadores da América. Quando a bola rola, aí não tem jeito, né? Aí quem tem que resolver é quem está jogando. Mas antes do jogo, durante o jogo, a torcida apoia muito e tal. No Centenário vai apoiar também, mas é um balde de água fria. Eles estavam prontos para fazer do campeão del siglo um caldeirão. E um caldeirão fervente, tá? Que poderia azedar e derramar a qualquer momento ali dentro de campo. O Centenário realmente é um estádio que oferece muito mais segurança, é um estádio público, né? É um estádio público, então o governo do Uruguai, o Ministério do Interior, está envolvido na segurança do jogo hoje. Sinceramente, acho que a poeira baixou. Tá? A transferência do jogo para o Centenário com torcida talvez tenha baixado muito mais a poeira do que fechar os portões no campeão del siglo, né? Porque aí você concentraria muita gente fora do estádio e gente com raiva, né? E aí o presidente do Peñarol poderia incitar, né? Nos impediram de ver o nosso Peñarol, tal, aquela coisa toda, né? Então todo mundo vai ver, enfim, ainda é uma partida de risco, mas agora esse risco está nas mãos do governo uruguaio, que foi quem pediu para que a partida mudasse de local. Aí a Conmebol foi lá e acatou, já que está no regulamento. E o Arthur Jorge, que não é bobo nem nada, ele sabe que o jogo de hoje não vai acontecer. Até me surpreendeu muito o River Plate ontem não ter transformado o Monumental de Núñez, né, numa arena de guerra. O River quis jogar bola. E aí, bola por bola, o Atlético Mineiro é melhor e conseguiu sua classificação. Se o Peñarol quiser jogar bola, a gente vai ter um cenário muito parecido com o que foi de Galo e River, né? Com a diferença que o Botafogo é tecnicamente superior ao Galo e o Peñarol é tecnicamente inferior ao River. Tá? Então, para o Peñarol, jogar futebol talvez não interesse muito. E esse era o medo do Arthur Jorge, esse era o receio do Arthur Jorge. Então ele tira todos os pendurados. Nem o John
porque não sei se vocês perceberam, no jogo de ontem, o Vilmar Roldan amarelou o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, com aproximadamente 20, 25 minutos do primeiro tempo. Vocês imaginam o John demorando 2 segundos para bater um tiro de meta, a torcida pressionando, os caras do Penharol pressionando, vai lá o árbitro hoje, que é o árbitro chileno, e dá um amarelo para o John. Pronto, ficamos sem o John na final da Libertadores, né, se o Botafogo se classificar. Então, o Arthur Jorge, ele adotou a medida que os torcedores queriam. Ele tirou os pendurados, afinal de contas, é uma vantagem confortável, não é desprezar o adversário, não é sambar na cara da vantagem, não é salto alto. É um 5-0 numa semifinal de Libertadores. Um 5-0 numa semifinal de Libertadores te dá um pouquinho de segurança para fazer algumas mexidas mais ou menos importantes. Se fosse 1-0, seria uma atitude realmente irresponsável. Até um 2-0 seria irresponsável. O Galo ontem botou força máxima, tem que botar. Não tinha ninguém pendurado, estava tranquilo, né? Um jogador estava pendurado e tal. O Botafogo não tem 5. E 5 dos principais jogadores do Botafogo. Luiz Henrique, Igor Jesus, Gregory, Barbosa, Alexander Barbosa no caso, e o goleiro John. Então hoje o Botafogo deve ir a campo com esse time aí. Gatito Fernandes, Vitinho, Adrielson, Bastos e Marçal ou Cuiabano, tá? Tem essa dúvida aí, Marçal ou Cuiabano. De repente é um jogo mais pro Marçal, né? Um jogo com a tensão lá em cima. O Marçal passou por momentos parecidos nessa Libertadores, como foi o jogo contra o Red Bull Bragantino lá no Nabi Abichedi, em que ele segurou muito bem. Na época o Bragantino tinha o Elinho, né, que jogava muita bola, o Elinho que estava no Bragantino rabiscou para lá, para cá. Marçal conseguiu segurar a onda, Marçal conseguiu segurar a onda do Estevão nos jogos contra o Palmeiras, então tá acostumado também, entrou no jogo contra o São Paulo, a viver esse momento. Então, de repente, o Marçal possa ser uma boa pedida, mas tem essa dúvida aí, Marçal e Cuiabano. No meio-campo, o Danilo Barbosa faz companhia ao Marlon Freitas e o Thiago Almada deve fazer ali a meiuca, tá? Acredito eu que Matheus Martins na esquerda, Savarino na direita e Tiquinho Soares comandem o ataque. Mas há dúvida ainda entre quem será o substituto do Luiz Henrique, ou o Matheus Martins, ou o Oscar Romero. Aí o Romero jogaria no meio, o Almada seria deslocado para a esquerda, porque também atua naquela faixa de campo, e o Savarino pela direita. Então a dúvida está entre Oscar Romero ou Matheus Martins. O Oscar, se atuar, atua pelo meio, prendendo a bola, segurando a bola, não tem motivo para acelerar jogo, e cairia Thiago Almada pelo lado esquerdo. Se optar pelo Almada no meio, Matheus Martins cai pelo lado esquerdo e o Savarino fica no que seria a sua posição de origem, que é a ponta esquerda fazendo ali, direita, perdão, fazendo ali a ala, a extrema direita, tá certo? E o Tiquinho Soares no comando de ataque. Coloquei para vocês no início aqui, né? Os humilhados serão exaltados, porque muitos de nós, eu também me incluo, claro, né? Não posso não colocar minha cara a tapa nisso. Muitos de nós, em algum momento da temporada ou das temporadas, chegou a duvidar da capacidade de algum desses jogadores que estão escalados hoje como titulares. Tá? Na temporada passada, maldizemos o Adrielson, o Tiquinho Soares, o Danilo Barbosa. Muitos deles foram realmente, saíram do Botafogo, no caso o Adrielson foi pro Lyon e a gente não sentiu saudade. Tá? Mas também, por outro lado, o contexto atual ele é favorável. Gatito Fernandes chegou, muita gente chegou a dizer que não tinha mais condição de agarrar num time de Série A. E o Gatito Fernandes, em 2024, dá a volta por cima. Porque ele consegue classificar o Botafogo com defesas dificílimas na partida contra o Red Bull Bragantino. Ele consegue classificar o Botafogo para a fase de grupos, comete falhas, está num nível, claro, nem perto daquele que já esteve no Botafogo, por exemplo, na Libertadores de 2017. Mas a convocação para a seleção do Paraguai fez muito bem ao nosso Roberto Fernandes, o Gatito. O Gatito pegou muito. O Gatito ficou sem tomar gols em vários jogos nas eliminatórias, inclusive Brasil e Paraguai, jogando contra o ataque do Real Madrid, o Gatito Fernandes saiu ileso. Então é um goleiro que recuperou a sua confiança. Estava com a confiança lá embaixo. A convocação fez muito bem para ele, as Olimpíadas fizeram muito bem para o Gatito Fernandes, pegando pênalti. E hoje eu posso dizer para vocês que
O John é o titular? Sim. Mas não acho que exista esse receio tão grande. Ai, meu Deus, o Gatito vai estar no gol e tal. Esse ano o Gatito já deu a volta por cima. Na Libertadores com o Botafogo e nas eliminatórias de Copa do Mundo. Colocando, inclusive, o Paraguai, que estava quase lá em último, em zona de classificação, com as suas defesas importantíssimas. Então, eu não vejo problema hoje de o Gatito estar representando a meta alvinegra. Os outros jogadores, o Oscar Romero é um jogador acostumado a esse tipo de competição. Desde quando atuava no Boca, ele é acostumado a esse tipo de competição. Estou no São Lourenço, então para ele não tem nenhum mistério ali, ele só precisa estar mais ligado, né? Não pode estar no marcha 2, ele tem que estar ligado, não pode ser marcha lenta. Prender a bola, segurar o jogo, chamar uma falta, ok. Mas a gente quer ver o passe do Romero entrar. Né? A gente quer ver aquele passe açucarado, como na cobrança de falta do gol do Gregory, como na Libertadores contra a LDU, o passe para o gol do Júnior Santos. A gente quer o Romero pensando o jogo, se ele for a escolha. Né? Se não for, é o Almada, que a gente já conhece, que o Matheus Martins faça uma partida que ele fez contra Palmeiras na Libertadores, Flamengo no Campeonato Brasileiro. Matheus Martins tem entrado e está devendo. Ele tem entrado e não tem correspondido naquilo que a gente viu logo no início dele, na partida contra o Atlético Goianiense, que ele estreou muito bem, os 2 gols contra o Flamengo, em escapadas rápidas pelo lado esquerdo, e a partida gigantesca que ele fez contra o Palmeiras no Allianz Parque, substituindo o Luiz Henrique. É esse Matheus Martins que a gente quer ver, com a frieza de que bateu o pênalti, de quem bateu aquele pênalti contra o São Paulo, nos colocando na semifinal. E com a impetuosidade da partida contra Flamengo e Palmeiras. Se for esse jogador, ele tem que ser o titular hoje. Porque hoje o Botafogo vai ter espaços. Se o Peñarol quiser jogar futebol, terá espaços. Se hoje o Peñarol quiser sonhar em tirar essa vantagem, o Botafogo terá espaços para explorar. E aí pode ser um jogo pro Tiquinho. Pro Tiquinho, que já desencantou no jogo contra o Criciúma, pro Tiquinho escrever definitivamente o nome dele na história da Libertadores. Já tem gol nessa edição da Libertadores, mas ele pode escrever o seu nome na história da Libertadores da América, fazendo gol de classificação. O Botafogo está com 5 gols à frente, é claro, né? Mas eu acho importante para esses jogadores. O Arthur Jorge disse na coletiva do jogo contra o Bragantino, ele deu a entender que ia colocar um time realmente misto, alternativo, né? Todo grupo precisa participar disso, porque todo grupo tem condições de participar desse momento. Quando ele falou isso, eu falei, vai poupar. E é o momento do Adrielson mostrar que é um jogador de alto nível de seleção brasileira. Vale dizer, muita gente fala do 4-3. O 4-3 do ano passado foi quando o Adrielson saiu, né? Teve erros durante a temporada? Sim, como todos os outros jogadores. Inclusive o Lucas Perry, que tá agarrando pra caramba lá no Lyon. Então, assim, a mentalidade é outra, o momento é favorável, o Arthur Jorge é um treinador de primeira. Então, assim, o contexto é totalmente diferente. A tensão está no ar? É claro. Mas quando a bola rolar, se Deus quiser, tudo vai ser tranquilo, a segurança dos nossos jogadores estará garantida, e dos jogadores do Peñarol também, que não tem nada a ver com isso, com esse espetáculo ridículo, e as torcidas, as pessoas, que todas elas estejam seguras. Pelo menos o Centenário oferece essa condição, galera. Já estou muito nervoso, já estou muito tenso, não pelo jogo em si, né, mas porque é um capítulo diferente na nossa história, né? Que parecia impossível há 3 anos. Impossível há 3 anos. Nós estamos vivendo o sonho da glória eterna. Nós já eliminamos o Palmeiras, que era o bicho-papão da Libertadores. Nós eliminamos o São Paulo, um time também com muita tradição. E agora estamos a um passo de eliminar o Peñarol, que não merece em nada a classificação para a final. Em nada a classificação para a final. De tudo que aprontou, de todo esse show de horrores que armou, esse teatro, esse circo, é um time que merecia até ser eliminado sem ter o jogo. Mas tem que ter o jogo. É na bola que o Botafogo tem que escrever essa belíssima história na Libertadores da América. Que, como sempre, começou difícil. Com 2 derrotas, com demissão de treinador na fase ainda pré-Libertadores, com 2 derrotas na fase de grupos, com tensão nos jogos contra Palmeiras e São Paulo. Então, assim, fácil nunca será. Mas nós estaremos lá, apoiando até o final, para ver se Botafogo escreveu uma história bonita hoje. Eu fico por aqui, gente. Ao longo do dia, vamos falando muito mais sobre esse jogo, Botafogo e Peñarol. Beijo grande no seu coração. Força, fé. Saudações alvinegras. Fui.